Você já sentiu que está pronto para amar, mas ao mesmo tempo carrega um medo silencioso de que talvez ainda falte algo essencial dentro de você? Muita gente passa anos lendo livros de psicologia ou fazendo listas de virtudes que um parceiro ideal deveria ter, mas raramente olhamos para o único sinal que realmente importa. Existe um termômetro interno, um indicativo quase invisível, que separa quem está apenas carente de quem está verdadeiramente maduro para uma conexão profunda. Se você está cansado de jogos emocionais e quer saber se o seu coração finalmente está no lugar certo para receber alguém, o que eu vou te contar hoje vai mudar completamente a sua perspectiva sobre a sua própria solidão. Talvez você já tenha essa ferramenta em mãos e só não deu o nome correto a ela ainda. Prepare-se, porque a resposta para a sua prontidão emocional é muito mais libertadora do que qualquer regra de etiqueta amorosa que você já ouviu. Muitas vezes a gente acredita que estar pronto para um relacionamento significa ter resolvido todos os traumas do passado. Pensamos que precisamos ser seres humanos perfeitos, sem nenhuma cicatriz, antes de permitir que outra pessoa se aproxime. Mas a verdade é que ninguém entra em uma relação totalmente curado. A vida é dinâmica demais para isso. O que realmente buscamos não é a ausência de dor, mas uma nova forma de lidar com ela. Existe um mito perigoso de que o amor só chega quando você não precisa mais dele. Isso gera uma pressão enorme. Você começa a se policiar, a se cobrar uma independência extrema, quase uma frieza, achando que ser autossuficiente é o auge da maturidade. Mas o sinal que eu quero te mostrar hoje vai na contramão dessa armadura que a gente aprendeu a vestir. Imagine que você está em uma sala escura. A maioria das pessoas busca desesperadamente por alguém que traga uma lanterna. Elas acreditam que a luz do outro vai dissipar o medo que sentem da própria escuridão. No entanto, o sinal da maturidade real não é ter a sua própria lanterna acesa o tempo todo. É saber caminhar no escuro sem entrar em pânico. É uma diferença sutil, mas que muda todo o jogo das relações. Quando você entende isso, a busca por um parceiro deixa de ser uma operação de resgate e passa a ser uma escolha de parceria. Mas como saber se você já atingiu esse ponto? Como identificar essa mudança de chave dentro de você? O segredo está em como você reage ao silêncio. Não o silêncio do mundo lá fora, mas o silêncio que acontece quando você está sozinho entre quatro paredes. Para muitos, esse vazio é insuportável. É o momento em que a ansiedade grita e a necessidade de validação externa se torna uma fome voraz. Se você foge de si mesmo, inevitavelmente usará outra pessoa como esconderijo. E é exatamente aqui que os relacionamentos tóxicos ganham terreno. Quando usamos o outro para preencher um buraco que não queremos olhar, estamos condenando a relação ao fracasso antes mesmo de ela começar. Mas existe um estado de espírito, uma calma súbita que começa a florescer em algumas pessoas. E é esse o sinal que poucos percebem. Este sinal não é barulhento. Ele não vem com fogos de artifício. Ele surge como um pensamento tranquilo que diz que você está bem agora, exatamente como está. É a percepção de que a sua felicidade não é mais um evento futuro que depende de um encontro romântico, mas uma constante que você já começou a cultivar. Isso não significa que você não queira alguém. Pelo contrário, o desejo de compartilhar a vida continua lá, talvez até mais forte, mas uma urgência desapareceu. A pressa deu lugar à paciência, e é nesse espaço de paciência que a mágica acontece. Quando você para de projetar no outro a responsabilidade de te salvar, você finalmente se torna capaz de enxergar quem o outro realmente é. Pense nas suas últimas experiências. Quantas vezes você se apaixonou por uma projeção, por uma ideia de quem aquela pessoa poderia ser para você? Isso acontece porque, quando estamos desesperados por preenchimento, nossos olhos filtram a realidade. Nós ignoramos os sinais de alerta porque a necessidade de conexão é maior que o nosso instinto de preservação. A maturidade emocional real é o fim dessa filtragem desesperada. É quando você olha para alguém e consegue ver as falhas, as sombras e as imperfeições, e ainda assim decidir se quer ou não caminhar ao lado dela, sem ilusões, sem a pressão de que aquela pessoa tem que ser a resposta para todos os seus problemas. Existe uma beleza profunda em perceber que você é uma unidade completa. Muitas vezes nos ensinaram que somos metades da laranja, buscando a outra parte para nos completar. Essa é uma das ideias mais destrutivas que já inventaram. Se você se vê como metade, você sempre sentirá que falta algo. Você sempre será dependente da presença do outro para se sentir inteiro. A prontidão emocional acontece quando você descobre que é a laranja inteira e que um relacionamento é como duas laranjas inteiras decidindo fazer um suco juntas. O resultado é muito mais rico, mas a sua essência permanece preservada se o suco acabar. Mas qual é, afinal, esse sinal interno pouco percebido? Ele se manifesta em uma situação muito específica.
específica. Pense em um momento em que algo deu errado no seu dia. Talvez um problema no trabalho, um desentendimento com um amigo ou uma frustração pessoal. Antigamente, talvez o seu primeiro instinto fosse pegar o celular e buscar alguém para desabafar, não para compartilhar a experiência, mas para que essa pessoa tirasse o peso dos seus ombros. O sinal da sua prontidão é quando, diante dessa mesma frustração, você consegue respirar fundo, acolher o que está sentindo e se dar o conforto necessário antes de buscar o mundo externo. É o fim da terceirização do seu bem-estar emocional. Essa capacidade de se autorregular é o que torna você uma pessoa segura para si mesma e, consequentemente, para o outro. Quando você não depende da validação constante de um parceiro para se sentir valorizado, você para de cobrar por atenção de forma sufocante. Você passa a oferecer liberdade, porque você mesmo vive em liberdade. E não há nada mais magnético do que alguém que é dono das próprias emoções. As pessoas sentem essa energia. Elas sentem que estar com você é um privilégio, não uma obrigação de suprir uma carência infinita. É nesse solo fértil que as conexões saudáveis brotam com facilidade. Talvez você esteja se perguntando se isso significa que você precisa ser frio ou desapegado. Absolutamente não. A verdadeira prontidão emocional é carregada de vulnerabilidade. É ter a coragem de dizer para alguém que você deseja a companhia dela, mas que você sobrevive sem ela. É a honestidade de mostrar suas feridas sem exigir que o outro as cure. É a esperança de construir algo novo, sabendo que você já tem o alicerce sólido dentro de si. Esse sinal interno é a paz de espírito de quem não está mais fugindo da solidão, mas transformando-a em solitude. Solitude é a glória de estar sozinho por escolha, sentindo-se preenchido pela própria presença. Quando você atinge esse estado, você para de aceitar migalhas. Você para de se contentar com relacionamentos mornos só para não ter que enfrentar o silêncio da casa vazia. Você começa a selecionar melhor quem entra no seu santuário emocional. E essa seletividade não vem do ego ou da arrogância, mas de um profundo respeito pela jornada que você percorreu até aqui. Você sabe o quanto custou conquistar a sua paz e não vai entregá-la para qualquer um que não saiba honrar esse espaço. A grande revelação que eu prometi no início é esta: o sinal mais claro de que você está pronto para um relacionamento saudável é quando você deixa de ter medo de ficar sozinho para sempre. Parece contraditório, eu sei, mas é exatamente quando o pânico da solidão desaparece que o espaço para o amor real se abre. Enquanto houver medo, haverá negociação de valores. Enquanto houver desespero, haverá aceitação do que é tóxico. Mas no momento em que você olha para o seu futuro e percebe que mesmo que ninguém apareça, você ainda terá a si mesmo e que isso é o suficiente para ter uma vida significativa. Nesse exato segundo, você se torna a pessoa mais preparada do mundo para amar. Isso traz uma esperança renovada porque retira o peso do mundo dos seus ombros. Você não precisa correr contra o tempo. Você não precisa frequentar lugares onde não quer estar só para conhecer alguém. Você não precisa performar uma personalidade que não é sua para agradar pretendentes. A sua única tarefa é continuar cultivando essa amizade interna, essa prontidão para ser o seu próprio porto seguro. Quando você se torna o amor da sua vida, atrair um amor externo se torna uma consequência natural, um transbordamento de uma taça que já está cheia. Sinta essa calma agora. Perceba que talvez você já esteja vivendo esse sinal. Se você consegue ler estas palavras e sentir um alívio em vez de uma cobrança, se você sente que o seu peito se expande com a ideia de ser inteiro em vez de metade, você já atravessou a fronteira. A maturidade emocional não é um destino final, é um processo de despertar constante para a própria dignidade. Você é digno de uma conexão que não seja baseada em faltas, mas em encontros de plenitudes. E essa jornada de autodescoberta é a coisa mais linda que você pode fazer por si mesmo e pelo futuro parceiro que, na hora certa, vai encontrar uma pessoa pronta, não para ser salva, mas para voar junto. Olhe para trás e veja o quanto você evoluiu. Cada decepção, cada momento de dor, cada vez que você teve que se recolher para juntar os próprios pedaços. Tudo isso serviu para construir a estrutura que você habita hoje. Você não é mais aquela pessoa que aceitava qualquer coisa por medo do abandono. Você é alguém que aprendeu que o único abandono que realmente dói é o de si mesmo. E agora que você prometeu nunca mais se abandonar, o mundo se torna um lugar muito mais seguro para amar. A esperança que você sente agora não é uma ilusão infantil. É a certeza de quem conhece a própria força. O sinal interno que você buscava já está aí. É essa voz suave que, no meio da sua rotina, sussurra que está tudo bem. É a vontade
vontade de ser uma versão melhor de si mesmo, não para atrair alguém, mas porque você merece habitar uma mente e um corpo saudáveis. Quando essa ficha cai, a ansiedade se dissolve. O relógio biológico ou social para de fazer barulho. Você entra no fluxo da vida com uma confiança silenciosa e inabalável. E é justamente nesse estado de presença absoluta que o encontro verdadeiro acontece, sem esforço, sem máscaras, apenas duas almas prontas para a jornada de crescimento mútuo. Você está pronto, não porque é perfeito, mas porque é consciente. Não porque não tem medos, mas porque não deixa que eles dirijam o seu carro. A maturidade emocional é, em última análise, a capacidade de dar as boas-vindas ao amor, sem deixar que ele se torne o seu único oxigênio. Você descobriu como respirar sozinho, e isso é o que te dá fôlego para mergulhar fundo em qualquer oceano emocional, sem medo de se afogar. O seu sinal interno de prontidão é a sua paz. Cultive-a, proteja-a e confie nela. O resto virá como um presente que você já está pronto para receber com as mãos abertas e o coração leve.